Acho que essa maquete aqui tem um sentido diferente pra você. Conta pra nós como Totalmente. é que foi a loucura toda de um dia ter um lote, uma ideia de falar, Daniel, deixa eu te falar. Foi a primeira vez que chegaram pra você e falaram assim, ó, existe um projeto pro Atlético ter estádio. Que te apresentaram o lote, que te apresentaram ideia, porque eu te falo assim, o atleticano ele é meio calejado da vida. Tem tanta coisa que numa certa hora você duvidou. Pô, Deus não gosta do Atlético. A chuva de São Caetano, um regulamento, um juiz, o próprio Atlético tropeçando. As coisas parecia às vezes que era mais difícil para o Atlético. Eu falava assim, gente, eu só acredito o dia que eu pisar nesse estádio. Como é que foi a primeira vez que chegaram para você e como é que você foi abraçando a ideia a ponto de se tornar o grande projeto da sua administração? Assim, eu acho que a história da reforma do Mineirão e do Independência, eu acho que começa a ter muito uma discussão sobre casa, né? Eu acho que a Independência trouxe muito isso, né? Pô, peraí, a gente ganhou, né, trouxe um pouco mais, o Mineirão não é nosso, né? Ficou. Acaba aquele Mineirão antigo, vem um Mineirão novo, né, um pouco meio sem identidade, e tinha sempre a história, né, mundial que a gente acompanhava de o Atlético é um dos poucos times do mundo, o tamanho dele, que não tinha estágio, e mais do que isso, tinha condições de ter o estádio. Então, assim, começa tudo com uma história, a gente discutir e borderou. Pô, como é que a gente vai conseguir ter uma receita? E não era só do estágio, era receita de camisa, era de venda de jogador, tal. Então tinha muito isso, né? O Independência era importante pra caramba, mas aquele resultado ali era um resultado complexo, não pagava a conta. E aí, né, a primeira vez foi com o Rubens, e ele fala, né? Eu nem era presidente, quem era presidente era o Alexandre. Falou, olha, nós vamos começar, nós somos loucos, a gente está com uma ideia aqui de fazer o estágio. Eu, na época, era secretário de regulação urbana da prefeitura. Então, assim, querendo ou não, ficava trabalhando nisso, um plano diretor, e onde é que poderia. Sempre gostei de estatística demais. Onde tem mais torcida? Onde tem a mobilidade melhor? Então, assim, qual que é a área? Leste, oeste da cidade, né? Tinha, sim, tinha que ter próximo de vias, então você tinha que estar próximo de uma Andradas, de uma Antônio Carlos, de uma Catalão, de uma Vispressa, você tinha que ter essa questão. E existia esse terreno, a qual o Obama, por dentro, olha, tem a possibilidade aqui, que nem era dele na época, eu não conhecia o nosso, do Bidu, e que ele podia fazer uma permuta, já tinha um projeto aprovado de Minha Casa Minha Vida, só que estava no momento certo da legislação, e aí apresenta o projeto. O Bernardo, ele era ele, né, na época, ele até tinha Isso 2014, 15, 2014, por aí. não, 2002, não, 2010, 2013, 2014, 2014 tá certo. E tinha na época da prefeitura um GEAL, que era onde se discutia grandes projetos de impacto. Era reunido todos os secretários, com os empresários, e o Bernardo era um cara que era muito, o Bernardo sempre foi muito urbanista, todo projeto grande ele estava lá dentro. Então a gente começa a discutir com o Bernardo, que o Bernardo tinha essa visão macro, de grandes equipamentos, de impacto também. E aí coube certinho. Primeiro desenho coube certinho o estágio ali dentro. E aí, o que foi a grande, né, foi o desafio? A história do Diamond, né? Porque no começo tinha uma insistência que tem que vender o Diamond inteiro. Eu falei, não, não tem como vender o Diamond inteiro. O Atlético nenhum vai aceitar isso. A gente não aceita, porque é patrimônio esse. Vamos tentar fechar de vender metade do shopping e com o name rights, com venda de cadeira, a gente fazia o estágio. Então começa a construção assim. Era 250 milhões que fechava metade do Diamond e o estádio estava orçado em 430, 480 milhões. E com o name rights mais grande da cadeira, chegaria próximo ao valor total do estádio. Então, assim, o grande desafio era comprovar para o conselho que isso era viável. E da mesma forma, você ficava com metade da receita do Tá? shopping e ainda com o estádio, que aí que mudava toda a história, né? Além de receita, mas que era que fechava esse ciclo patrimonial do Atlético. E eu acho que a história do Atlético sempre teve essa preocupação com o patrimônio. Todo mundo investiu em patrimônio, seja na sede. Quando eu assumi lá, a gente aumentou o número de campos do CT, né? Reformou a sede, estou lá dentro, a sede passa a ter aquela imagem bacana.
né? O Diamond só existe porque compraram o campo, né? Então, assim, todo mundo colaborou um pouco com o patrimônio. Então, isso sempre foi muito diferente de outros clubes ali dentro, que não, a gente sempre teve isso. E o estádio fechava esse ciclo, né? Pô, com o estádio acabou, a gente vai nisso. E a história prova, que Bernabéu, depois de reforma, todo mundo está investindo nisso porque a arena não era simplesmente para ser um palco para 60 jogos. É um palco que ele vai ter para vários esportes, para ter mais convivência, para atrair torcida. Então, assim, as arenas têm que ser multiuso, tem que chegar nesse formato mais amplo e tinha isso. E a conta fechava. Então, assim, teve muita participação, né, do Pedrão, do Flávio Souto. Grande Pedro Tavares, um abraço para ele. Esse cara Um é sensacional. abração, então, assim, e a gente foi, mas assim, muito, muito voltado para a conta, né, que fechava. E aí, quando chegou a ter a segurança nisso, foi esse processo de trabalhar o conselho, né, duro, um processo duro, porque, né, Convencer os velhinhos a abrir mão do metade do Diamond. Assim, mas nessas velhinhas não tinha os velhinhos estão sempre assim, patrimônio, que isso que mexe no meu shopping. Né? E assim, O shopping exatamente. tem um valor simbólico para o Atlético, assim como a sede de Lourdes, né? Eu não sei como vai fazer de se desfazer da sede de Lourdes e convencer essa turma. Não, mas assim, mas precisa, assim, então, mas a conta fechava. Mas a coisa foi avançando, foi evoluindo. Então, assim, e aí a prova, teve a aprovação do conselho, e depois da aprovação do conselho, aí, claro, né, veio a turma, veio o Bruno Mussi, aí vem essa gestão toda para a construção e para a entrega, né, né, e é isso, né, assim, e hoje, esse motivo de orgulho. Depois vem essa questão da SAF, a questão de dívida, assim, que as pessoas tentam vincular uma coisa com outra e não teve essa história. Me contarem off um tempo atrás que talvez você seria CEO da Arena MRV, que você faria parte de um cargo administrativo na Arena MRV. Teve essa oportunidade? Teve sim, teve total, a gente era o programado, mas foi uma escolha, né? Depois, como eu disse, né? Quando você sai, aí foi uma escolha, né? Isso não foi efetivado, né? E eu falo, o Bruno mandou muito bem, mas questões políticas, sabe? E no começo é muito duro, mas depois você, né? Cada administração tenta trazer as pessoas que querem estar ao seu lado. E na época, o Sérgio Câmara, independente de quem que ele escutou ou não, com a opção de não estar junto, mas o importante foi que entregou. Né? E hoje, sucesso e que deu certo.